Ou não, né? Isaías capítulo 40. O tema que eu quero trazer hoje é, a história aqui é a seguinte: o povo de Israel tinha sido levado para o exílio. O que isso quer dizer? Quer dizer que Israel estava sob, literalmente, uma penalidade, o juízo de Deus. Ter a terra prometida era ter a bênção de Deus. Lembra? Eles tinham saído do Egito e conquistaram uma terra que emanaria leite e mel. E por causa da idolatria deles, eles perderam tudo. Eles foram levados cativos no exílio babilônico. E esse texto de Isaías 40 é exatamente a cisão, a mudança entre o juízo de Deus que estava sendo prenunciado, que vai até o capítulo 39, e a partir do capítulo 40 começa a consolação de Deus, mais um apelo para que Israel volte a ter relacionamento apenas com Deus, para que ele pudesse voltar para a terra prometida. Por quê? Porque no capítulo 40, aqui, eles foram deportados para Israel, deportados para a Babilônia, ou seja, eles estavam já sofrendo o juízo de Deus. O texto que nós vamos ler vai trabalhar duas grandezas: o tamanho de Deus e as escolhas erradas que Israel fez por adorar outros deuses. 40, versículo 12, diz o seguinte: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas dos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Olha só, ele começa a mostrar aquilo que parece grande para vocês, para mim não é nada. As nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de uns grãozinhos de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Aqui o profeta está fazendo uma comparação com a mudança de uma vida, confiando num Deus sobrenatural, para confiar em deuses feitos por mãos de homens. Ou seja, trocamos um Deus todo-poderoso por totens, por deuses de barro, que não tem poder nenhum. Era o que eles estavam fazendo, e foi por causa disso que eles foram parar na Babilônia. Aqui ele fala mais claramente, no versículo 19: com uma imagem que funde o artesão, e que os ourives cobre de ouro, e lhe modela a corrente de prata. Vocês estão comparando Deus a isso, a essas imagens? Ou vocês estão comparando com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Ou seja, o princípio é: vocês estão vivendo uma vida menor, uma vida cativa por idolatria. Vocês trocaram o Deus Todo-Poderoso por falsos deuses. E a proposta do profeta é: não diminua o Deus que vocês servem. Será que vocês não sabem, versículo 21? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundida? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como os gafanhotos. Ou seja, a cosmovisão de qualquer ser humano olha para tronos poderosos, ou a humanidade como um todo, e vê: isso é muito grande. Isso aí é gafanhoto para Deus, é pequeno para Deus. É basicamente assim, existe um ironismo no que está sendo falado aqui. Olha que coisa interessante. E ele assenta no seu trono, versículo 22, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. E ele estende os céus como um forro,
e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Interessantíssimo, porque ele está fazendo aqui um contraste entre Deus e o rei da Babilônia. Ele aniquila, esses caras que você pensa que domina tudo, domina nada. Quem domina sou eu, Deus está falando. Eu continuo no trono. É o que Deus está falando aqui. Versículo 24: mal eles são plantados ou semeados. O rei da Babilônia, mal plantado, mal semeado. Mal lançam raios na terra. Deus sopra sobre esses reis e eles murcham. Ou seja, eles passam rápido. Todos são destronados. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Perguntou o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo? Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. E Deus aqui começa a usar de uma ironia absurda, porque a gente vai entender a proporção em relação à quantidade de estrelas no firmamento e no cosmos, e diz o texto bíblico que ele sabe o nome de cada uma delas. Aquilo que é inteligível para a gente, é inacessível, para Deus, na verdade, ele inclusive sabe, não apenas sabe, mas coloca apelido, coloca nome. É o tamanho do nosso Deus. E quem é esse? Quem é esse? É aquele que põe em marcha cada estrela do exército celestial e todos chamam pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha só que coisa incrível. A Bíblia fala aqui que Deus chama cada estrela pelo nome. Veja que se a gente for ali na praia e pegar um punhadinho de areia e tentar contar cada grão que está na nossa mão, a gente não vai conseguir chegar numa conclusão. Eu não sei se vocês sabem, mas os cientistas dizem que se a gente juntar todas as areias das praias do mundo inteiro, elas ainda não, e contasse cada grão, ainda não daria a quantidade de estrelas que existe no firmamento. Quando Deus fala que Deus conhece cada uma delas, e fala o nome, tem um nome para cada uma delas, Deus está falando assim: cara, você não entendeu o meu tamanho, você não entendeu o tamanho do meu poder. Então agora me responda: se o nosso Deus é tão poderoso, por que nós não vivemos essa relação de poder com Deus? Não digo reinar com Ele, eu digo viver uma vida sobrenatural com Ele. Por que nós aceitamos uma vida menor? Por que nós vivemos essa realidade grandiosa, não vivemos no poder de Deus? Por quê? O que será que está impedindo o mover de Deus na nossa vida? Se Deus é tão poderoso, por que o povo dele às vezes é tão fraco? Sabe, para tentar ilustrar e tentar entender o porquê que isso acontece, eu recorro à história do povo de Israel. Por 400 anos, Israel ficou cativo no Egito, eram escravos. Mas um dia, esse Deus Todo-Poderoso bateu na mesa e falou: chega, eu vou libertar meu povo, eu vou tirar eles de lá. E ele chama Moisés e diz: Moisés, o Deus Todo-Poderoso vai te enviar. E o que acontece a partir dali é a maior manifestação do poder de Deus visível que a terra já pôde ver. Aconteceu lá, no Egito, com o povo de Israel cativo. Foi lá, o povo jamais sairia daquela terra sem um poderoso milagre. A gente está falando, o Império Egípcio foi o terceiro maior império do mundo. O primeiro foi o Império Otomano. O segundo foi o Império Babilônico. Não, desculpa, Egípcio foi o segundo maior império. Ao contrário. E o terceiro, o Império Egípcio. Agora você imagina os escravos ou aquele povo que está deportado nos Estados Unidos lá, hoje falasse assim: nós vamos tudo bem que são casos diferentes, que eles não são presos lá porque querem, mas imagina um bando de nômades dizer assim: nós vamos derrotar isso aqui, nós vamos embora dessa escravidão. Foi exatamente o que aconteceu aqui no Egito. Um verdadeiro milagre, um verdadeiro milagre. Agora preste atenção no que eu vou falar para vocês. Ver o mover de Deus não significa que Ele vai nos transformar. E o povo de Israel já fala sobre isso. Muitas pessoas chegam num culto como esse, veem o mover de Deus, sentem a presença do Senhor, mas ali a poucas semanas já estão as mesmas pessoas inseguras, já estão as mesmas pessoas pequenas,
e vivem uma vida limitada. Isso aconteceu da mesma forma com o povo de Israel. Depois de alguns dias, depois deles virem o céu, o mar se abrir, deles virem as 10 pragas que foram enviadas, deles saírem cativo desse grande império, depois ali de alguns dias, eles enxergaram esses grandes milagres extraordinários do Senhor, em poucos dias eles duvidaram. Em poucos dias eles voltaram e se limitaram àquela vida normal, uma vida basicamente cotidiana, que não é o que Deus tem para a gente. E foi isso que Salmo 78 fala a respeito do que eles fizeram. No versículo 40 diz assim: quantas vezes aquele povo no deserto provocou a Deus e o entristeceu na solidão, e olha só, voltaram atrás, tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. É isso que diz o Salmo 78. E eu friso aqui isso aqui: limitaram o Santo de Israel, limitaram. O texto diz que eles limitaram Deus. O que eles limitaram? O Deus Todo-Poderoso. Agora preste atenção com isso. Eles limitaram por causa da sua incredulidade, eles limitaram por causa da sua atitude, da posição que eles tomaram diante da vida. Você sabia que a gente pode limitar Deus? Você sabia que a manifestação de Deus é uma mão dupla, em que Ele diz: eu clama e eu vou responder. Vá buscar-me eis e me acharei, se me buscar de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser achado por vós. Existe uma contraposição nessa relação. Nós, da mesma forma, se nós damos um passo, Ele dá outro, da mesma forma nós podemos o limitar, dependendo do que nós fazemos. Você sabia disso? O povo de Israel duvidou de Deus, e eles colocaram limites para o Senhor. E essa é a pergunta central que eu queria fazer aqui hoje. A pergunta central que eu queria que você fizesse para você: e se alguma coisa dentro de mim estiver limitando o mover de Deus na minha vida? E isso é algo mais comum do que você imagina, tá, meu querido? Muito comum. E é só quando essa limitação que nós temos é tirada, é que a gente pode experimentar algo diferente da parte de Deus. É incrível como as nossas experiências, a nossa má relação com algumas coisas limita o que Deus pode fazer com a gente e pode nos condicionar uma vida menor. Eu não sei quantos de vocês viram no meu Reels aí do Instagram, passou algumas vezes um estudo que tinha um pote de vidro, e nesse pote de vidro tinha uma tampa de vidro, ou seja, era algo transparente. Eles colocavam pulgas dentro do pote, pulga pula muito alto. Eles colocavam pulga dentro do pote, e daí eles tapavam aquele pote com algo de vidro. A pulga não via a limitação, ela não via. Ela começava a pular e batia na tampa. Pulava e batia na tampa. Até que depois de alguns dias eles tiravam a tampa e, para surpresa de todos, o que acontecia? A pulga se condicionou a pular só aonde a tampa ia. Não saía do pote, não saía do pote. Presta atenção nisso que eu vou falar. Ô Eric, me ajuda com a música aqui, que eu acho que parou aqui. Eu sou o negócio da música. Isso, bota no loop aí. Presta atenção nisso que eu vou falar para você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem certeza que um dia alguém não colocou um vidro na sua espiritualidade e que você não consegue mais sair daquele pote? Você tem certeza disso? Você tem certeza que você não consegue mais pisar talvez consegue mais pisar num terreno novo, porque está condicionado a tentar, e nunca consegue além? Pessoal, não tem jeito. Existem vidros invisíveis que nos condicionam a, inclusive, limitar o poder de Deus. E se nós estivéssemos, por exemplo, aqui, condicionados a limitar o agir de Deus na nossa vida, pode acontecer. Essa é uma experiência muito forte para mim. E isso acontece com uma grande frequência. Por exemplo, eu vim de uma igreja batista tradicional. Glória a Deus pelas minhas raízes. Glória a Deus por isso. E a gente muitas vezes, por causa das nossas experiências de tradição, das nossas escolhas, da nossa criação, muitas vezes nós nos colocamos diante de um pote, mas com a tampa fechada, e a gente pensa que a gente está livre, mas muitas vezes a gente não está. Na cabeça da gente, por exemplo, na minha cabeça, a gente falava assim: não, é claro que eu acredito, é lógico que eu acredito no poder de Deus, e eu me submeto a Ele, mas só que muitas vezes a gente não consegue experimentar, sabe? Na hora H, quando Deus quer fazer alguma coisa a mais, quando a gente vai
passar do limite do que a gente pode, inclusive, ter, que Deus tem algo para além, sabe o que a gente faz? A gente retém. Será que a gente não está limitando o agir de Deus? Será que isso está acontecendo? Sabe qual é a minha oração hoje aqui essa manhã? Gente, eu estou ministrando uma palavra para a nossa igreja hoje. Eu sei que a gente tem alguns visitantes, bastante visitantes. Você também pode fazer parte disso por causa das crianças. Mas eu queria de verdade que no final dessa palavra, eu queria de verdade que você tomasse algumas escolhas para você. Primeira coisa, a primeira escolha que eu queria que você tomasse, que você falasse assim: Senhor, toda a tampa hoje seja removida. Eu quero tudo do Senhor. Tudo. Eu não quero limitar o que o Senhor tem para fazer para mim. Eu não quero que a minha história diga quem é o Senhor. Eu não quero que a minha apreensão diga quem é o Senhor. Eu quero experimentar um Deus na sua plenitude. Ei, essa é uma atitude nossa. E nós precisamos dessa permissão, porque não adianta. Minha mãe já me ensinou, o Espírito Santo é gentil, ele bate a porta. Ele espera e consegue discernir inclusive o seu tempo. Sabe, querido, eu queria falar com você hoje nessa manhã sobre alguns limites que a gente precisa remover. Algumas tampas que a gente precisa tirar, que a gente não conseguiu discerni-las, muitas vezes. Mas a gente tem que estar disponível primeiro a identificá-las, e eu quero hoje lançar a luz a identificá-las, para que a gente possa retirá-las, para que Deus possa ter tudo. E a gente não limite o poder de Deus, a gente viva a nossa melhor versão, que é uma versão que está disponível para que a gente seja não só paciente do sobrenatural, mas agente do sobrenatural. Sabe qual é o primeiro limite que nós precisamos resolver? Eu quero tratar hoje aqui. É que você nunca vai viver o poder de Deus em toda a sua potência se você não remover os limites que estão dentro da sua mente. Os limites que estão dentro da sua mente. É na mente onde moram todos os nossos limites. Não tem jeito. É a maneira como a gente se acostuma a pensar, que muitas vezes colocam tampas no agir de Deus. E elas estão lá. Elas são invisíveis. A gente não consegue ver muitas vezes, mas se a gente não discerni-las, não ver os limites que nós estamos colocando, a gente não consegue fazer com que Deus possa fazer algo totalmente diferente, sabe? E nós reduzimos Deus a eu diria assim, a um arquétipo ideológico, a uma trama racional. Nós prescrutamos Deus como numa mesa de cirurgia, dizendo isso é Deus e isso não é Deus. E fazemos Deus subservientes dos nossos construtos ideológicos. Nossa, ficou muito... Vai melhorar. Ou seja, a ideia se torna Deus e não Deus de verdade. O que eu penso a respeito dele é Deus. Sabe qual é o nome disso, gente? O nome disso é idolatria. É dar status a Deus, e eu quero botar Deus com letra maiúscula, e do lado do... Presta atenção, D... entre aspas, do lado do D com letra minúscula, perdão, tem o que? Eus. É exatamente o que fazemos quando a ideia se torna Deus. Quando a relação teológica a respeito de quem Deus é se torna e ganha status de Deus. Na verdade, nós estamos fazendo o que Feuerbach, que é filósofo, diz: Deus se torna a anti-imagem de quem somos. As nossas experiências limitam Deus. A nossa apreensão em relação à realidade limita Deus. O nome disso é idolatria. Talvez o que eu tenho para falar para vocês agora vai ser um pouco escandaloso, mas esse é o objetivo. Talvez se faz necessário. Nós não cremos num Deus enlivrado, nós cremos num Deus encarnado. Vou falar de novo. Nós não cremos num Deus enlivrado, nós cremos num Deus encarnado. O que eu quero dizer é o seguinte: a encarnação, a experiência é o primeiro estágio para que depois venha a apreensão. O pensamento é subserviente da experiência e não pode ser o contrário. Quantos estão me entendendo aqui? Ninguém, né? Ninguém. Que droga. Calma. O que eu estou falando é, quando Jesus veio à Terra e diz que, de acordo com Hebreus capítulo 1, que Ele é a expressão máxima de quem Deus é,
Nele se tem toda a verdade a respeito de quem Deus é. O apóstolo Paulo diz que antes só víamos por espelho, agora nós temos em Cristo toda a dimensão que Deus é. Jesus poderia vir à terra na figura de um escriba, não poderia? O que é o escriba? É aquele que vem na cátedra, bota lá um negócio, vamos aprender, Deus é isso, Deus é aquilo. Tentaram fazer isso no Antigo Testamento, não deu certo. Sabe como que Jesus veio? Jesus veio em carne e falou: você quer entender quem é Deus? Então vem andar, vem experimentar. O que eu quero dizer é que a experiência abstrai em teologia e não o contrário. Quando pensamos a respeito de Deus antes de vivê-lo, transformamos Deus num ídolo e a gente limita o que Deus pode fazer. Quantos entenderam isso aqui? Por favor, diz que sim. Brincadeira, não precisa mentir, né? Na casa do Senhor, não precisa mentir. Calma, eu vou desenvolver um pouquinho mais, sabe por quê? Porque esse primeiro ponto fala comigo. Eu fui criado na igreja, gente. Tomei cascudo no ministério infantil, bebi pouquinho de seco, sobrava horrível, eu sei que não tem nada a ver, pegava nos copinhos e bebia, coisa horrível, de todo mundo, horrível. Eu sei, mas estou vivo até aqui agora, está tudo certo. Então eu fui criado numa apreensão teológica, eu fui criado em concepção, fiz EBD pra caramba, fui estudar, sempre gostei de estudar, leio, vocês sabem, vocês me vêm falando. Mas chegou uma hora na minha vida que eu tive que falar assim, que é o que o apóstolo Paulo fala. Se eu tivesse que me gloriar, eu gloriei em várias coisas. Assim, sou fariseu. Quem é o fariseu? É esse cara, conhecimento da teologia. Eu sou o cara da apreensão, eu fiz de tudo e tal, não sei o que, mas não me glorio em nada disso. Eu me glorio em Cristo crucificado, porque Ele é o poder de Deus para a transformação do homem. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, é a experiência com Cristo, que ressignifica a apreensão a respeito de quem Ele é. Sabe qual é o maior problema do monte de crente aqui? Nascido de igreja, que tem 5, 10 anos de igreja. O maior problema é que a gente fica com um construto ideológico e joga Deus fora. Eu tenho esse problema. Eu prego para mim hoje. Sabe por quê? Porque tudo que sai da minha mão, acho que está bom, meu irmão, acho que está bom. Tudo que sai da minha mão, gente, vocês não têm noção. Tudo que sai da minha mão eu tenho dificuldade. Mas deixa eu falar um negócio. Um Deus que não sai da mão é um Deus subserviente do que você entende que é Deus. Preste atenção no que eu estou falando. Você quer definir Deus e a experiência de Deus, você tem que se deixar perder. Você tem que se deixar perder. Falo isso no alto daquele que tem que organizar, porque eu sou pastor. Eu tenho que dar sentido ao que Deus faz. Venho aqui todo domingo e sou o homem da letra. Sou o homem que venho, explico, prescruto o texto, mostro o que tem que ser, mas eu estou diante daquilo que eu não posso tocar. Então eu tentar ater Deus, as minhas apreensões, é diminuir Deus e diminuir a sua ação no nosso meio. Talvez a melhor definição a respeito de quem Deus é, meu Deus do céu, o horário já está muito atrasado, meu Deus do céu, já estou terminando, mentira, não é não. Talvez a melhor definição de quem Deus é, aquele cego de nascença deu, em relação a Jesus. Deixa eu explicar para vocês como é que foi. Foi assim, Jesus curou no sábado, depois de ter curado no sábado, não podia curar no sábado. Por quê? Porque o sábado era dia de descanso. Mais uma vez, os fariseus, a lei que é a expressão da velha aliança, disse assim: você não pode curar no sábado, você não pode, sábado é dia de descanso. E depois que Jesus curou, depois vieram os fariseus de lá de Jerusalém perguntar: quem curou? Quem curou? Quem curou? Perguntaram para o pai do menino, ele falou: não sei, pergunta para o rapaz. Ele agora vê. Chegaram no rapaz e perguntaram assim: vem cá, quem te curou? Foi Jesus. A pergunta dele foi: quem é Jesus para você? Quem é Deus, esse Deus encarnado? Aí ele responde da melhor forma, que é a forma mais madura a respeito de uma experiência com um Deus todo-poderoso. Presta atenção, ele respondeu da seguinte forma: quem ele é, eu não sei, só sei de um negócio: antes eu era cego, agora eu vejo. Vocês entendem? Eu experimento
depois eu significo. Eu experimento, depois eu significo. Jesus em Nazaré, na sua cidade, não fez grandes milagres. Sabe por quê? Porque perguntaram assim: vem cá, esse é aquele filho do carpinteiro? Porque ele era de lá, prata da casa. Filho do carpinteiro não dá em nada. E não fez nada. Sabe por quê? Porque toda vez que definimos Cristo, nós o diminuímos e ele não se manifesta. Anota isso aqui que eu estou falando para você. Toda vez que nós definimos Cristo, nós o diminuímos e ele não se manifesta. A proposta do texto é: não limite Deus com o que você pensa a respeito dele. Deus é muito maior do que isso. Um Deus que se explica tudo não é grande coisa. Esse que o Colbart falou, que é um teólogo, esse é o totalmente outro. O totalmente outro, aquele que quando você pensa que pegou, não pegou. Porque se você pega, não é Deus. Se você apreende, não é Deus. Se você abraça, é meu, não é Deus. Sempre existe lacuna para o que você não consegue discernir. É esse lugar do inefável. É esse lugar. Só que o maior problema é que nós temos os nossos arquétipos ideológicos. E sabe o que a gente vai fazendo em nome de Deus? Em nome do que sabemos dele, em nome da sã doutrina, muitas vezes diminuímos Deus. Gosto de uma música do João Alexandre que ele fala assim, ó: vaidade no cumprimento da saia, no cumprimento da lei. Ele começa assim: vaidade no cumprimento da saia, no cumprimento da lei. Ele está brincando aqui com dogmas e com costumes. Ele, quando fala vaidade no cumprimento da saia, ele está falando com o pessoal da Assembleia de Deus. Ou seja, não deixe que costumes regionais, culturais, estejam acima de quem Deus é. No cumprimento da lei, ele está falando com a sã doutrina, talvez das igrejas reformadas. Não deixe que doutrinas, aí é difícil, eu não quero entrar nessa seara, discernir o que de fato é doutrina e o que é princípio negociável. Não deixe que doutrinas possam boicotar a manifestação de Deus. Aí ele continua dizendo assim: vaidade se achando a igreja da história. Igreja da história, ou seja, a tradição tendo o status de Deus. Cuidado, é Deus sendo ídolo para ele. Deus com letra minúscula. Vaidade se achando a igreja da história. Como é que é? Vaidade pentecostal. Ou seja, ele coloca diante das igrejas históricas e das igrejas pentecostais. Ele está dizendo assim: cuidado para a doutrina não tomar lugar do seu Deus. Nós vivemos, e ele termina dizendo, vivemos correndo atrás do vento. Tudo é vaidade. A proposta é: não limite Deus por uma teologia acerca dele. Deus está para além disso. Aprenda a lidar com o aprimoramento, com a experiência. Aprenda a dizer assim: eu não sei, só sei que eu era cego, agora eu vejo. Mas esse é o maior problema. Muitas vezes nós temos contato com as apreensões de Deus, mas nunca nos livramos da nossa cegueira. Tem cego dizendo que é filho de Deus. Antes de dizermos quem Deus é, diga o que ele fez na tua vida. O que ele fez na tua vida? O que ele fez na tua vida? Deus, e um Deus que se explica tudo não é grande coisa, como diria Rubem Alves. Ele está para além. Mas também fique com essa grande e única certeza que você deve ter a respeito de Deus, sabe? É essa grande certeza. Ei, um dia eu era cego, olha para a minha vida. Olha o que aconteceu. Mas um dia eu me encontrei com ele. Agora eu vejo. Agora eu vejo. Eu estou falando com você aqui, sabichão. Sabe tudo. E consegue, de forma lógica, cartesiana e diabólica, definir Deus. Será que você não tem limitado o poder de Deus? Qual é o nome da sua vaidade? É a doutrina? Qual é o nome da sua vaidade? É a cultura? Qual é o nome da sua vaidade? É a tua história? Qual é o nome dela? Não limite o poder de Deus por causa de uma teologia a respeito dele. Não limite o poder de Deus por causa de uma teologia a respeito dele. Quando o Espírito Santo na era cristã se manifestou da primeira vez num grande avivamento, ele dividiu o povo em dois blocos. Lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio, desceu, mudou de casa, foi um troço incrível. Mas ali tinham dois blocos claramente estabelecidos.
cuidado, já quebrei esse negócio uma vez, vou quebrar de novo não. Quebrei no culto de noite. 2 blocos claramente estabelecidos. O primeiro bloco, o bloco experimentar. O bloco experimentou a manifestação de Deus. E o segundo bloco, e talvez tenha um monte aqui hoje, é o bloco que critica. Quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito Santo faz, quando o poder de Deus está acessível, e as pessoas estão acessíveis para Ele, não tem jeito, uns vão falar, esse aí é povo, tudo ó, tu está na carne fazendo aí. Ih, olha aí, um monte de bêbado, logo pela manhã, foi o que eles falaram. 2 blocos. E é isso que acontece quando o sobrenatural de Deus é derramado. Uma parte está se deleitando e outra parte está duvidando, dizendo assim, será que é isso mesmo? Será que pode isso? E isso tudo é obra da carne. Olha aí, está emocionado o irmão aí. Sabe qual é o resultado disso? Perdem a visitação sobrenatural de um Deus sobrenatural. A pergunta que eu te faço é, de qual grupo você faz parte? Dos que criticam ou dos que resolvem tirar a tampa para pular mais alto do que pulavam no Senhor? Qual bloco você faz? De qual bloco você faz parte? E a resposta é, no nome de Jesus, chega de limitar o poder de Deus. Chega de limitar o poder de Deus. Chega de negar a dimensão de quem Ele é. Chega! Ou nós acreditamos que nosso Deus é todo poderoso e nos submetemos em obediência a Ele, ou nós vamos ficar vivendo uma vida menor. Lembra de Daniel? Ameaçaram ele lá, vamos te jogar na cova dos leões, não tem jeito, se você não negar, se você não negar Deus. E o que ele fez? Ele falou, negar Deus? De jeito nenhum, eu acredito num Deus todo poderoso. Sabe o que Daniel fez? Ele olhou o seu presente, mesmo que um presente difícil, sob a perspectiva de um Deus todo-poderoso, que tem a história nas suas mãos, e disse, se Deus quiser que eu morra hoje, eu vou morrer, mas eu não abro mão de viver um Deus sobrenatural, que tem o controle de tudo. Eu não vou negar essa dimensão de quem Ele é. Eu não abro mão da minha vida sobrenatural no Senhor. Tem gente que abre, pelas conveniências, quando a coisa aperta. E ele entrou no meio dos leões. E ele entrou na história também, está aí, essa história para contar, de um homem que andou e brincou no meio dos leões, mas não negou o Deus Todo-Poderoso e teve a sua vida poupada. Tire os olhos do presente momento, confie no poder de Deus e resolva viver todas as dimensões de uma vida dependente de um Deus que se move. Eu não sei se... Não estou falando de forma pejorativa, gente, não é para rir não. Eu não sei se vocês sabem qual é a linguagem do amor de Deus. Você sabe qual é a linguagem de amor de Deus? Você sabe? Deus ama que o seu povo confie nele. Deus ama que o seu povo não duvide do seu caráter. E quando alguém confia em Deus, pode vir gente, pessoal do instrumental, pode vir. Quando alguém confia em Deus, e quando alguém confia em Deus de forma sobrenatural, e deixa a sua vida nas mãos dEle, para pular em meio aos leões, mas não negociar a sua fé, Deus não resiste, Ele se manifesta de forma sobrenatural. Mas a palavra de Deus nos diz o seguinte, que quando a gente não confia em Deus, nós não só o irritamos, mas nós limitamos a sua grandeza. Sabe o que eu fico, gente? Eu fico assustado de imaginar o que Deus pode fazer através, a nossa igreja hoje tem uma assistência de 1.400 pessoas, através de 1.400 pessoas, que não coloquem limites para o mover de Deus no nosso meio, e que escolhem acreditar no seu caráter, e na palavra de Deus, e se joguem de peito aberto à sua atuação. Gente, vocês não têm noção, sabe o que vai acontecer? A palavra do Senhor diz que as portas do céu vão se abrir, e Deus vai derramar sobre nós uma colheita abundante, e um avivamento que a nossa vida nunca mais será a mesma. Presta atenção nisso, gente. Vamos discernir o que na nossa mente está faltando, o que de fato na nossa vaidade a gente coloca na frente de quem Deus é e perde a visitação. A palavra de Deus nos prometeu que nos últimos dias Deus derramaria do seu poder sobre toda a terra, e Deus nos prometeu uma colheita abundante, abundante na humanidade, que seria feita, e esse grande avivamento é promessa do Senhor. Então eu preciso te perguntar hoje aqui, presta atenção na minha pergunta, se está escrito na Bíblia,
E se Deus não é filho do homem para mentir, por que que a gente não acredita e não se submete a isso? Eu termino minha palavra 10 minutos, me perdoem, gente, pelo horário, me perdoem. Os visitantes, desculpa, gente, é que demora um pouquinho mais hoje. Segundo e último lugar, nós limitamos a Deus por causa dos nossos pensamentos, mas nós também limitamos a Deus por causa do nosso passado. A gente lembra que a gente foi, a gente fala, não é possível que Deus me use, não é possível. Sabe, essa é a maior arma do inimigo contra alguém que não entende o valor da graça de Deus. Nossa, como é? Você não é merecedor. Com o que você fez, está fora, rapaz. Pode esquecer, uma vida sobrenatural no Senhor não é para você não. Você entrando por essa porta de novo desse jeito, e o inimigo vai dizendo para todo mundo, é para todo mundo, menos para você, cara. Você não. Mas eu quero lembrar uma história específica. E a história é a história do apóstolo Paulo. Quem foi Paulo, gente? Paulo foi o maior teólogo e o maior avivalista que esse mundo já viu. Nós somos filhos de Paulo. É esse aí. Mas eu vou te dizer quem foi Paulo antes disso. Paulo antes disso foi um assassino. Paulo antes disso jogava os cristãos para os leões. Paulo antes disso ele matava pessoas. É isso mesmo. É por isso que ele fala em uma de suas cartas dizendo assim: gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sou o maior de todos os pecadores. Ele não fala isso como uma hipérbole. Era ele mesmo, porque ele era um terrorista. Ele matava os crentes. E esse pior cristão da história, esse pior cristão que já houve, se tornou o maior dos apóstolos. Sabe por quê? Porque ele não deixou que o passado dele o limitasse. Sabe qual é a minha oração hoje? É que o Espírito Santo lance luz na sua mente, porque Deus está querendo remover limites que você nem percebe. Eles são transparentes, eles são sorrateiros, eles são sutis. Eu termino a minha palavra com uma história que aconteceu em Minas Gerais. Uma família muito pobre, que tinha tudo sempre muito bem contadinho. Mas eles amavam, como bom mineiro ama o que, gente? Queijo. Eles amavam queijo, mas a família tinha 10 pessoas. E eles tinham uma cota de queijo muito clara para comer. E a matriarca daquele lar, ela estabeleceu uma possibilidade forte, assim, bem bacana, de pegar uma faca bem afiada e cirurgicamente cortar queijo assim tão fino que dava para ver do outro lado. E ela dava do café da manhã para cada um, assim, ó, pum, essa é a sua parte, para dar para todo mundo. Eram 10 pessoas, não tinha como. Até que um dia, um primo da cidade grande chega. Quando chegou, já chegou de noite, foi dormir. E logo de manhã tinha o que? O café da manhã. Lá estava um bom pedaço de queijo na frente dele e na frente de todo mundo. A gente sabia, eles sabiam que tocar naquele queijo sem a permissão da mãe era passível de morte. Até que, porque não sabia, aquele primo pega, tira um pedação assim do queijo, assim ó, tira um pedação do queijo, e antes que os primos pudessem reclamar ou brigar, ele botou na boca. Quando botou na boca, todo mundo assim. Sabe o que aconteceu a partir dali? O que aconteceu é que os primos brigaram com ele. Eles disseram: como assim, mãe? Olha o que ele comeu, e eu? Não pode comer. Aqui é um pedacinho fino para cada um. No dia seguinte, o que aconteceu? Aquele primo começou a comer o queijinho para dar para ver para o outro lado de novo. Ele se ajustou. Aí eu preciso te perguntar para terminar: e se você cresceu numa família espiritual, onde eles dizem que da riqueza de Deus você só pode comer um filetinho de queijo, que você só visse do outro lado, é só um pedacinho. E se você chega na mesa de Deus, num banquete, mas dentro você tem uma voz que diz assim: eu não posso, não é certo, é só um pouquinho. Ou e se o muito que você pensa que é muito é só um pouquinho, mas você limitou o muito de Deus? Não pode isso que eles estão fazendo, não pode. Esse mover, isso é exagerado, não pode de jeito nenhum.
tem que ser só um pedacinho. Ei, o que está te limitando? Sabe o que nos impede um grande avivamento na ilha do governador e a gente fazer parte disso? É uma decisão e uma afirmação. E qual é ela? Bendito seja Deus que tirou a barreira invisível da minha vida, e eu não dou limites ao agir de Deus. A minha oração é que todo mundo pense assim, que o coração queime fogo, que o preconceito caia no nome de Jesus, para que Deus seja tudo em todos. Meu irmão, Deus está aqui com um imenso reservatório de azeite, unção, dons, poder, milagres. E a minha pergunta é: qual é o tamanho da vasilha que você vai colocar diante de Deus? O que você vai colocar para Deus encher? Em outras palavras, você vai limitar Deus ou você vai se abrir totalmente para o que Deus pode fazer? Gente, o problema não é a atmosfera, o problema não vem do altar, o problema vem de dentro. Está de dentro, sabe? Aquela viúva que levou as vasilhas para que Deus enchesse, buscou as vasilhas até nos vizinhos, e ela disse: eu não vou perder a minha oportunidade. Sabe qual é o apelo que o Senhor faz para a gente hoje? Abra toda a sua vida, abra toda a sua vida, se possibilite para aquilo que vai de forma meta-racional. Deixa eu te dizer, não é que não passe pela razão, mas está para além dela. Abra toda a sua vida. Enquanto você não entregar o que tem de mais precioso para Jesus, enquanto você continuar querendo agradar a sua tradição, enquanto você quiser continuar sendo politicamente correto, enquanto continuar na sua mente criticando os exageros, enquanto continuar julgando, você vai continuar preso no seu baldinho, com a tampa aberta, mas você não sabe pular. E a única coisa que eu quero que você faça hoje é, por favor, deixa Deus te engravidar. Faz como Maria, a mãe de Jesus. Faz como ela, sabe, essa mulher santa. Faz como ela. Deixa Deus colocar uma semente dentro de você. E por causa disso, aguenta as consequências, porque ela aguentou. Pensa bem, ela não pôde perder a sua virgindade com o homem da sua vida. Pensa bem, ela ficou mal falada na sociedade. Por quê? Como assim? Está grávida? Do Espírito Santo? Teve que mudar de lugar para que não fosse, não sofresse. Pois ela aguentou as consequências. Meu querido, sabe o que é isso? Sabe por quê? Porque a semente de Deus vai te expor. Não tenha dúvida disso, ela vai te expor. A semente de Deus, ela vai te dar constrangimento muitas vezes. Você vai ser criticado em algumas rodas. Vão duvidar da sua história, vão dizer que é fingimento, vão dizer que você é radical, vão dizer que você está na vibe errada. Aguenta. Escolhe hoje no nome de Jesus a quem você vai ouvir. Escolhe hoje no nome de Jesus tirar essa barreira invisível, besta, boba que você está colocando. Porque Deus não chama a gente, com Deus a gente cai para cima, gente. Deus não chama a gente para uma vida pior, não, é para uma vida melhor. Escolhe quem você vai ouvir. Escolhe quem vai ser dono do seu corpo. Escolhe quem vai ser dono do seu destino. Deus não vai transformar a sua vida se não for dono do seu destino. Entrega tudo para Ele agora. Fique de pé no seu lugar. Eu queria que a gente terminasse diferente aqui. Eu queria que você esquecesse que eu vou estar ministrando, que eu vou estar falando. Mais 5 minutos eu peço para você, a gente sai daqui. Eu quero que você feche os seus olhos agora e você verbalize. Peça a Deus: Senhor, tira os meus limites. Peça a Deus: Senhor, por favor, eu quero remover as tampas. Peça a Deus nesse momento: Senhor, por favor, tira aquilo que eu não consigo enxergar. Não há mais nada extraordinário do que sair da caixinha em que a gente está limitando Deus. Não há nada mais extraordinário do que ser liberto da escravidão. Então fale isso para o Senhor agora: Senhor, me liberta da escravidão da tradição. Senhor, me liberta da escravidão das minhas falsas ideias. Fala para o Senhor agora: Senhor, me liberta da escravidão do me contentar com pouco, do queijo fino, sabe? Senhor, me liberta, Senhor. Não importa o que vão pensar de você, nem o que vão falar de você. O que importa é a sua relação com Deus. Tire o limite agora. Mas como eu faço isso? Deve ser a sua pergunta. Desculpa, eu vou usar uma linguagem forte agora. Eu vou usar uma linguagem forte. O Senhor te chama hoje para se deitar. Deite-se e deixe o noivo te possuir. Queira intimidade com Ele. Desculpa eu falar isso. Eu sei que é forte.
mas você tem que ficar nu na presença dele. Tire sua roupa, tire sua roupa, tire sua roupa de batista, tire sua roupa de evangélico, tire sua roupa de católico, tire sua roupa de intelectualzinho, tire sua roupa de reteté, de avivado, tire sua roupa de falsas coisas. Fique nu na presença dele. Deixa Jesus fazer com você o que ele quer e não o que você quer. Crente, tire sua roupa de crente e torne-se noiva. Entregue-se a ele. Aleluia! Eu vou terminar diferente. Eu quero que você, que precisa destampar a tampa da sua vida, para que Deus possa se mover no poder sobrenatural. Se você quer se entregar a isso, se tem algo em você que você precisa vencer, que você sai do seu lugar nesse momento, e você vem aqui nesse momento dizendo assim: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, faço parte disso. Eu quero ser transformado, eu quero ser tocado. Eu não quero dar limites ao que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu não quero dar limites ao que o Senhor tem para fazer na minha história. Sai do seu lugar. Enquanto você vem, eu peço para o pessoal do Ministério de Intercessão vir. O vocal também eu vou pedir também da mesma forma. Nós vamos ministrar esse povo agora, dizendo assim: ó Senhor, eu quero. Vamos sair do seu lugar, vamos cantar isso como uma oração. E vem me visitar hoje aqui. Você pode cantar isso? Você da galeria, você também pode descer. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você pode dizer isso: eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração, e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração, e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu termino pedindo algo. Se você está doente de algo, nós queremos nesse momento profetizar sobre a vida de gente aqui, curar. Se você está doente de algo, câncer, problemas emocionais, problemas de qualquer natureza, eu peço para que você saia do seu lugar agora. Nós queremos orar individualmente por você. Nós vamos orar por cura nesse momento. Cura. Então saia do seu lugar agora. Eu peço para que o povo que está saindo aqui, ó, individualmente a gente vai orar por eles. Individualmente. Nós vamos perguntar o que é e nós vamos orar. Talvez depressão seja o caso. Saia do seu lugar nesse momento. E eu vou te pedir, enquanto o pessoal vem para cá, pessoal, líderes de célula que estão aqui representados, eu peço para que ninguém fique sem ninguém. Ninguém fique sem ninguém. Nós vamos orar nesse momento por cura. Nosso Deus é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele pode todas as coisas. Ele continua fazendo milagres. Ele é o Deus de todo o poder. Tudo está na mão dele. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia.
nesse momento, que toda enfermidade, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, o Senhor levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, a tua palavra diz que a última palavra é do Senhor, e o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura, o dono da vida, aquele que conta as estrelas e se a chama pelo nome. E nós pedimos, Senhor, todo câncer, toda célula maligna, Senhor, no nome de Jesus, que seja repreendida, que haja cura, haja transformação. Ó Senhor Jesus, eu te peço também, Senhor, no nome de Jesus, que toda depressão, todo problema emocional, tudo aquilo que o médico não faz, que os remédios não podem fazer, a última palavra é do Senhor. O Senhor pode tirar, o Senhor pode refazer. Senhor Jesus, Tu és o Deus que sempre estabelece a última palavra. Tu és o Deus que em páginas rasgadas pode escrever novas histórias. E eu venho te pedir, Senhor, que a enfermidade da alma, Senhor, seja totalmente, Senhor, sanada, seja totalmente extirpada. Senhor Jesus, eu venho te pedir que toda tampa que impede o agir do Senhor possa ser liberada, e que o teu poder possa ser totalmente a única voz que nos estabelece uma vida sobrenatural em Ti. Senhor Jesus, nós nos desnudamos diante de Ti, nós tiramos todas as nossas repreensões e deixamos as nossas coroas, as nossas apreensões teológicas, e deixamos diante do Teu altar. Nós queremos te dizer que a nossa história no Evangelho, a nossa história intelectual não é maior do que a Sua presença e dos fatos novos que o Senhor pode fazer. Nós jogamos fora tudo aquilo que não provém de Ti, e nós ficamos com os Seus princípios, com o Seu amor, com Cristo crucificado, mas ressurreto. Nós ficamos com santidade, nós queremos o Senhor. Nós colocamos hoje, Senhor, as nossas vasilhas totalmente, Senhor, vazias, e nós te pedimos, derrame sobre nós a Tua experiência, a Sua manifestação, a Sua presença, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Faça da gente o que o Senhor quiser. A oração de Maria é a nossa oração hoje, é a nossa oração. Eu sou Teu servo, usa o que o Senhor quiser em mim, faça o que o Senhor quiser em mim. Nós queremos o Senhor, e acima de tudo, Senhor, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós, e Senhor, sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Excelente semana, gente. Que Deus abençoe vocês. Vamos cantar. Santo Espírito, desce